Fala galera, hoje é dia de liturgia da palavra. Na liturgia de hoje o Senhor nos fala sobre os nossos talentos, onde aplicá-los, quem nos deu, o que fazer com eles. E é isso que nós vamos aprender na liturgia de hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Com grande alegria que pela primeira vez eu venho partilhar com vocês a liturgia da palavra do próximo domingo. A liturgia que é tão rica e é proposto para nós lermos aquelas leituras naqueles dias que a igreja, que tem 2000 anos de história, nos propõe a ler. Não é para a gente ler só aquilo, mas é um direcionamento para nós, e no final desse ano litúrgico já temos leituras fantásticas e o Senhor nos direciona sobre a nossa vida, sobre os nossos talentos. Tem algumas maneiras de falar sobre a liturgia da palavra. E um deles é focar no Evangelho, que tem a grande direção da liturgia, usando as leituras como base, usando as leituras como embasamento para aquela argumentação. Mas eu vou falar de cada leitura, da primeira leitura, da segunda leitura, do Salmo, do Evangelho. E vamos iniciar falando da primeira leitura deste domingo, que é uma leitura que está no livro de Provérbios, no capítulo 31. Meus irmãos, minhas irmãs, o livro de Provérbios, ele é um livro que acaba praticamente, neste capítulo. Ele acaba falando sobre este tema que nós vamos debater aqui, na liturgia dessa palavra deste domingo. Mas primeiro vamos entender o que são provérbios. O que são provérbios até para nós hoje? Provérbios, meus irmãos, são frases que por trás daquela frase ela diz uma coisa, só que por trás ela tem outro significado. Por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. É um provérbio. Só que ele não está falando de água, nem de pedra, nem de bate. Ele está falando de persistência. Não importa como, você consegue, continua. Tem um provérbio que eu acho um esculacho, mas que diz assim: a ocasião faz o ladrão. Se não tivesse ocasião, se não tivesse brecha, não teria ladrão. Ou todas as pessoas são desonestas, basta que ela tenha uma ocasião que ela vai ser desonesta. É isso que diz este provérbio. Aí tem outros, casa de ferreiro, espeto de pau, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não está falando que se você enfiar um ferro numa pessoa, a pessoa vai enfiar um ferro em você e vai te pegar. Não é isso. Está dizendo que o que você faz acaba você pagando. Isso é sabedoria popular, que se tornou um provérbio e que foi utilizado. E meu irmão, minha irmã, o livro de Provérbios, na palavra de Deus, é um conjunto dessas frases e desses textos, que é a sabedoria popular do povo judeu daquela época, que juntou isso tudo num livro. E este livro, o livro de Provérbios, dizem alguns estudiosos que ele era utilizado para educar os meninos, os homens que eram educados na época, as mulheres não eram. E ele, depois de saber toda a sabedoria popular que o povo tinha alimentado durante todo aquele tempo, no último capítulo fala sobre a mulher virtuosa, que é a leitura deste domingo. É como se fosse assim: um menino vai estudando sabedoria. Quando ele vai sair da escola, quando ele vai se tornar um homem, ele parou de ir para a escola e agora ele vai seguir a vida. A sabedoria popular dos judeus dizia para ele assim: para você escolher uma mulher, escolha assim, escolha assado, faça desse jeito. E o que dizia a sabedoria popular dos judeus para escolher uma mulher? Dizia que ela tinha 3 grandes qualidades ali. E uma delas é: seu marido confia nela plenamente e não terá falta de recursos. A mulher cuida da casa. A mulher é uma boa dona de casa. Ela cuida das coisas. A mulher procura lã e linho e com habilidade trabalha em suas mãos. Ela trabalhava ali fazendo roupa, fazendo os afazeres domésticos. E a terceira: abre sua mão aos necessitados. A mulher lava a roupa, seca a roupa, costura, cuida da casa. A mulher é aquela empregada mesmo. É isso que dizia. Aí as mulheres vão olhar para mim e falar assim: nossa, como a Bíblia é machista.
Como essa igreja é machista. O que vale então é uma Amélia. A Amélia que era mulher de verdade. É isso que então que quer ser de Deus. É isso que a sabedoria diz. E aí os homens vão falar assim: nossa, eu nasci na época errada. Se eu tivesse nascido nessa época, eu teria escolhido a mulher certa. Porque hoje, se tivesse me dito que mulher tinha que saber cozinhar, eu não sabia disso, deixei passar. E aí, meu irmão e minha irmã, a gente cai nessa briga homem e mulher, mas não é isso que quer dizer essa palavra. Porque a palavra, meu irmão e minha irmã, desse domingo, a liturgia desse domingo fala sobre os nossos talentos. E o que ela quer dizer nessa primeira leitura, meu irmão e minha irmã, é que nós temos que colocar os nossos talentos nas pequenas coisas. Talvez é mesmo em arrumar uma casa. Talvez a gente tenha que colocar o nosso talento como homem, de carregar alguma coisa, de fazer um esforço, de trabalhar mais um pouco para dar ao que a nossa esposa precisa, ser o provedor. E aí eu não sei, nas pequenas coisas as pessoas têm que encontrar Deus. Não adianta nada a gente falar que é de Deus nas grandes coisas, nas pequenas coisas a gente não ser. Nós temos pequenos talentos que só a gente tem para fazer que a nossa casa seja um lugar de encontro com Deus. Isso são nossos talentos, isso são os nossos dons que nós temos que pôr à disposição. As pessoas têm que encontrar Deus na nossa casa. O nosso marido tem que encontrar Deus através das esposas. Os esposos têm que encontrar Deus através das esposas. E os filhos principalmente tem que ver em você aquilo que você fala na igreja, tem que acontecer em você dentro da sua casa, nas pequenas coisas. É isso que Deus tem para nós. Nós temos que ser isso nas pequenas coisas. Mas a grande virtude da mulher, que eles diziam isso há 2.500 anos atrás, meus irmãos, minhas irmãs, 2.300 anos atrás esse livro foi compilado, porque ele foi uma compilação da sabedoria do povo. Não é nenhuma dessas três que eu disse, nem arrumar a casa, nem arrumar a roupa, nem nenhuma dessas coisas. A grande coisa é, olha que fantástico isso no versículo 30. O encanto é enganador e a beleza é passageira. A mulher que teme ao Senhor, essa sim merece louvor. Meu irmão e minha irmã, olha que lição atual para nós. Nós que hoje nos preocupamos com estética, nós que hoje estamos nos preocupando com outras coisas, deixando nossos afazeres da nossa casa para que a gente vá atrás de roupa, para que a gente vá atrás de carro, para que a gente vá atrás de dinheiro, para que a gente vá atrás de beleza e para a gente vá atrás de poder. Meu irmão e minha irmã, isso não é talento. Você não tem talento, minha irmã, para ser bombadona, para ser rainha de academia, para ser linda. Você não tem talento para isso, você tem talento para ser santa. Você tem talento para ser uma mãe de família. Você tem talento para ser santa no seu emprego, nos pequenos afazeres. E você, meu irmão, que só se preocupa com seus músculos, anabolizantes, bombadão, que se preocupa com o seu carro, com a sua roupa. Você tem vocação para ser santo, para ser de Deus, para ser um bom pai, para ser um bom filho, meu irmão e minha irmã. Nas pequenas coisas, é no dia a dia. São os primeiros talentos e é ali que a gente tem que mostrar que a gente é de Deus. E aí, sabendo disso, nós partimos para a segunda leitura. A segunda leitura está no livro de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo do 1 até o 6. Quem eram os Tessalonicenses? Quando foi escrito? Enquanto aquele livro foi escrito há 2.500 anos atrás, 500 anos antes de Cristo, o livro dos Tessalonicenses provavelmente foi escrito mais ou menos 50 anos depois de Cristo, mais ou menos. A comunidade de Tessalonicenses, de Tessalônica, foi uma comunidade que nasceu do apostolado de Paulo. Paulo entrou lá em Tessalônica, pregou, foi embora, passou por outras cidades, passou por Atenas, saiu, passou um ano em Corinto e depois deste tempo recebeu notícias de Tessalônica. O povo de Tessalonicenses não conta que eles eram uma má comunidade, não conta que eles eram uma comunidade boa. Só que o que aconteceu? O que os apóstolos diziam nas suas pregações? Convertei-vos. O Messias chegou, é Jesus Cristo, esse Messias esperado. E a segunda vinda do Senhor está próxima. E o que aconteceu? O povo de Tessalônica começou a entrar em uma briga interior entre eles, dizendo assim: nossa, mas aquele irmão ali acreditava nesse Jesus e ele já morreu acreditando em Jesus e Jesus não voltou. E eles caíram na mornidão, em fazer de qualquer jeito, levar uma vida mais ou menos, em deixar passar. E aí vem a resposta de Paulo para aquele povo que estava jogando fora os seus talentos pelo ralo, pela dúvida. Aí Paulo diz assim para eles:
Porque eles se questionavam assim: e aí? Quando Jesus vai voltar? Cadê a segunda vinda? Será que a gente é bobo que está acreditando nesses apóstolos e Jesus nunca vem, nunca vem? Esse meu juízo nunca chega? E aí o apóstolo Paulo dá a resposta para eles nessa carta, dizendo assim: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. Quantos de nós estamos caindo numa coisa que é condenável pela igreja, que a igreja nos condena sobre isso, caindo no horóscopo, que é saber como vai ser a nossa vida, qual é a sorte de hoje, caindo em leitura de mão, caindo em previsões do futuro. Tem gente até acreditando em orações que dizem ser da igreja católica para adivinhar o futuro. Isso, meu irmão, não é católico. Indo em centros espíritas para saber o que vai acontecer. Meu irmão e minha irmã, quantos de nós estamos caindo nessa besteira? Ou outra coisa que nós temos caído, e muitas e muitas vezes, e a resposta de Paulo para quem tem procurado o futuro é: quanto ao tempo e à hora, meus irmãos, não há por que vos escrever. O dia do Senhor virá como um ladrão. Então, meu irmão e minha irmã, outra coisa que nós temos caído nisso, e aí eu já vi jovens falar isso, pessoas mais jovens principalmente têm falado isso, meu irmão e minha irmã. Aqui na liturgia nós vemos essa resposta de Paulo. São pessoas jovens dizendo assim: ô, você é da igreja, cara? Que legal, pô, muito bom, cara, você é da igreja, você é fé, eu acredito, ora em mim aqui, cara, ora pela minha família. Ô, nossa, que legal, meu pai e minha mãe são, meu pai é até pastor, meu pai é da igreja, meu tio é padre, nossa, eu admiro muito. Mas eu não vou pra igreja agora não, sou muito jovem ainda, cara. Eu vou depois, na hora de uma doença, ou eu vou depois quando eu ficar velho, porque esse negócio de coisa de igreja é pra velho. E aí o apóstolo Paulo dá outra resposta, essa que eu já acabei de dizer, mas vamos ler de novo, porque o apóstolo Paulo vem duro nessas pessoas. Ele diz assim: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, como as dores de parto sobre uma mulher grávida. Meu irmão e minha irmã, Paulo está dizendo que não dá para esperar. Não dá para esperar a hora certa chegar. Não, chegou, é agora. Paulo nos escreve isso como as dores de parto de uma mulher grávida. O dia do Senhor virá de noite, para dizer, meu irmão e minha irmã, que nós não temos tempo, que chegou a hora. Nós não podemos continuar desperdiçando nossos talentos em reclamações, em outras coisas, não. O momento de Deus pode ser amanhã. Nós temos 5 minutos, nós não sabemos. Nós temos 3 minutos, nós não sabemos. Nós não sabemos se nem quando acabar esse vídeo, quando a gente terminar de assistir esse vídeo, nosso tempo acabou e Deus vai nos chamar. E aí? O que Paulo está dizendo é: talvez o seu juízo final seja amanhã. Talvez o juízo final da humanidade seja amanhã. Não importa. Deus vai chegar a qualquer momento. E você, meu irmão e minha irmã, não pode deixar passar, continuar desperdiçando seus talentos com outras coisas. Chegou a hora de pôr à disposição de Deus, porque nós temos deixado para lá. Mas Deus não quer isso de nós. Deus não quer isso de nós. Nós temos que colocar agora. Paulo eleva aquele significado da primeira leitura de colocar nossos talentos nas pequenas coisas, porque as pessoas têm que encontrar Deus onde nós estivermos. Ele dá uma resposta ainda maior. Ele fala: você tem que colocar os seus talentos nas pequenas coisas agora. Não dá para esperar, porque nós não sabemos o dia do Senhor. Nós não sabemos o dia que o Senhor virá. Essa é a resposta do apóstolo Paulo para essas pessoas. E sabendo, meu irmão e minha irmã, que nós temos que colocar os nossos talentos à disposição das pessoas, da nossa família, nas pequenas coisas, no dia a dia, em coisas que talvez a gente nem queira fazer. E sabendo que tem que ser hoje, que tem que ser agora, porque o dia do Senhor virá e nós não sabemos quando será. Vem o Evangelho. O Evangelho, meu irmão e minha irmã, que é o Evangelho que está em São Mateus, no capítulo 25. E parece que Jesus está dando a mesma resposta de Paulo. Porque as pessoas perguntam sobre o reino de Deus no capítulo 25 e ele fala assim: o reino de Deus virá logo. O reino de Deus será como virgens prudentes. E é assim que inicia o capítulo 25. Dizendo que as virgens prudentes e as virgens prudentes esperavam seu noivo, tinham 10. 5 esperavam ali com seu óleo, esperando o seu noivo. E 5 imprudentes não tinham óleo. Quando elas saem para comprar o óleo, as imprudentes, com medo que o noivo estava vindo,
o noivo traz as noivas prudentes para dentro, fecha a porta e as noivas imprudentes batem e diga: Senhor, deixa nós entrarmos, nós trazemos o nosso óleo. E ele diz: eu não vos conheço, sai daqui. É a mesma resposta. A hora chegou, a hora é agora, não dá para esperar. E aí nós entramos neste capítulo, neste versículo 14, onde inicia a nossa leitura de hoje, que é, meu irmão e minha irmã, falando sobre um patrão. Um patrão que vai viajar e chama 3 empregados. A um empregado, ele dá 5 talentos. A outro empregado, ele dá 2 talentos. E a outro empregado, ele dá 1 talento e manda eles render, como num banco, trazer juros, que para nós hoje é uma palavra conhecidíssima. O banco faz isso para nós sempre, na nossa poupança, nas nossas aplicações. O dia a dia do mundo hoje é assim. Fala: então faça render esse dinheiro. E vai viajar. E quando ele volta, fala: cadê o talento? O que recebeu 5 traz de volta e diz: Senhor, toma aqui, ó, os meus talentos. Você me deu 5 e eu consegui mais 5. O segundo fala: Senhor, ó, para de agradecer esse cara aí, você me deu 2 e eu consegui mais 2, cara. Ele falou: servo bom e fiel para os 2. Venham, entrem na minha casa, ceiem comigo, participem das minhas coisas. Várias traduções dizem essas coisas. E aí vem o terceiro, que recebeu 1 talento. Jesus olha para ele, o patrão olha para ele e ele diz: patrão, fiquei com medo. Patrão, fiquei com medo de não receber, de não conseguir. O Senhor é severo, eu sei disso. E ele faz, e aí Deus olha, o patrão olha para ele e diz, chama ele de preguiçoso, chama ele de inútil, chama ele de mau, e ainda chama outro empregado e fala assim: pega o talento dele, dê para aquele que tem 10, e pegue este empregado e jogue lá fora na escuridão e feche a porta. E aí, meu irmão e minha irmã, você olha para essa leitura e fala assim: ah, mas assim Deus está sendo desigual com os irmãos. Ele olha para um e dá 5, ele olha para outro e dá 2 e ele dá 1. Como assim ele pode cobrar? Mas, meu irmão e minha irmã, isso acontece conosco. Isso acontece conosco, que a resposta está aqui na palavra, no versículo 15. Ele diz: a cada qual ele dava de acordo com a sua capacidade. Tem gente que não suporta, que não tem capacidade para receber um talento grande ainda. Talvez o talento esteja pequeno, porque nós não temos capacidade para trabalhar aquele talento. Tem um ditado, um provérbio que diz: Deus não dá asa à cobra. Ainda não chegou a hora de você receber esses talentos. Deus sabe a sua capacidade, sabe tudo que você pode fazer, e é por isso que os talentos são diferentes. Nós vemos isso aí. Só que aí, meu irmão, você olha um irmão que canta, um irmão que prega, um irmão que tem aquele negócio de empresa, ele tem um talento muito grande, e outros irmãos que fazem pequenas coisas, talvez os nossos talentos do dia a dia. Não importa. A lição aqui é: todo mundo tem um talento. Todo mundo recebeu um talento do patrão. Não tem ninguém que não recebeu um talento. Tem que receber talentos maiores, talentos menores, mas não tem ninguém que não recebeu talento. Aí você diz: ah, tá bom então. Mas eu sou um desses com certeza que recebeu um talento só, por isso que eu não estou fazendo nada. Então vamos entender, meu irmão e minha irmã, o que é esse talento aqui da parábola. O que era um talento na época de Jesus? Um talento, meu irmão, era mais ou menos 30 quilos de ouro. Meu irmão, é tipo o show do milhão, quando ele recebia uma maleta de ouro. Você lembra quando o Silvio Santos dava uma maleta de ouro que valia mais do que dinheiro? Era tipo mais ou menos isso. Era 30 quilos de ouro. Tanto que na Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia de estudo que eu gosto muito, que é essa daqui, ó, eu gosto muito de estudar por ela. Ela, meu irmão e minha irmã, não chama de talento. Ela diz que o primeiro empregado recebeu 5 milhões, que o segundo empregado recebeu 2 milhões e que o terceiro empregado recebeu 1 milhão. É muito grande. E a lição sobre os talentos dessa palavra para nós, na nossa vida, é: não importa que o mundo olhe para o seu talento e ache que ele é pouco. Não importa, meu irmão e minha irmã, que você olhe para o seu talento e ache que ele é pouco. Deus acha seu talento grandioso. Deus acha seu talento fantástico. Deus acha seu talento importante. Por isso Ele colocou ele em você. Por isso Deus deu esse talento para você, meu irmão e minha irmã.
Não importa que todas as outras pessoas achem que os nossos talentos são fracos, que os nossos talentos são mais ou menos. Deus acha o nosso talento importante. Como diz essa palavra, Deus deu talentos a todos. E como nós cuidamos deste talento. Nós hoje olhamos para os nossos talentos. Isso é outra lição que nós aprendemos com essa palavra. Nós olhamos para o nosso talento e nós dizemos assim: eu sei cantar, eu sei tocar, eu administro bem, eu falo bem. É isso, tudo sou eu. E a lição dessa palavra é: esses empregados não tinham nada. Os talentos que estavam com eles eram de Deus. O que nós temos que entender é que esses talentos que Deus nos pede para usar são dele. Ele nos concedeu, inclusive o dom da nossa vida, que é um grande talento que Deus nos concedeu e nós acabamos usando e perdendo, enterrando muitas vezes em pecados, enterrando muitas vezes uma vida errada, enterrando a nossa vida, meu irmão, em prostituição. E aí, se você for citar, inclusive na falta de fé, meu irmão e minha irmã, nós temos enterrado os nossos talentos. Se Deus está dizendo: quem te deu esse talento? Foi eu que te dei esse talento. Então use ele para mim, use ele na minha igreja, use ele para salvar os meus filhos, que precisam ainda saber que esse talento que eles têm não são dele. Tem gente aí fora, e eu tenho refletido muito sobre isso, que tem talentos gigantes, pessoas boas. Um dia até estava no monte, chorei, orando no monte sobre isso, porque tem gente aí com talento muito maior do que o meu, e que Deus está precisando desse talento, mas porque eu tenho enterrado meu talento, essas pessoas ainda não voltaram para Jesus, ainda não souberam que a sede que a alma deles tem é de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, é uma grande lição para nós essa. Então, nós temos que nos colocar aqui e responder essa pergunta: como nós nos colocamos diante dos talentos? Talvez você se coloque diante do talento, e eu peço que você se coloque diante do talento como aquela pessoa virtuosa, aquela mulher virtuosa da primeira leitura, que mesmo no mínimos detalhes mostra que é de Deus, mostra que tem talento, salva a sua casa, salva a sua vida, restaura a sua família, por colocar os seus talentos à disposição nos mínimos detalhes. Ou você pode se colocar, meu irmão e minha irmã, como aquele povo de Tessalônica, pegando seu talento e reclamando, e murmurando, e enterrando, e ficando com medo, dizendo que seu talento é pequeno. E meu irmão e minha irmã, Deus nos criou para o medo, Deus nos criou para a liberdade. Gálatas 5:1, é para a liberdade que Cristo nos libertou, tema da nossa campanha da fraternidade deste ano. Papa Francisco, falando sobre este evangelho, disse: não tenham medo, pensem grande, sonhem grande com Jesus. Põe os seus talentos para render, porque Deus não quer fazer com o seu talento, que se você tem 5 talentos, você tire 10, que Ele quer que você tire 100. Você tem que dar fruto 100 por 1. Na Jornada Mundial da Juventude, o Papa Francisco falava para os jovens: saiam da sacada, não fiquem olhando a vida da sacada, desçam daí, venham ser protagonistas neste mundo, coloque o seu talento aqui ou aqui. É isso que Deus está dizendo para você nessa leitura de hoje, meu irmão. E isso tudo são pedidos de Deus. Pedidos de Deus para nós. É Deus nos influenciando, dizendo para nós: é por aqui, ó. Como um bom pai que Deus é. E na liturgia, meu irmão e minha irmã, tem uma hora que nós damos a nossa resposta para Deus. A nossa resposta para Deus na liturgia vem no Salmo responsorial. Em muitos jornalzinhos já vem escrito Salmo de resposta, onde nós temos a nossa resposta para Deus. E qual é o refrão do Salmo deste domingo? Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. É você, meu irmão e minha irmã, e eu respondendo para Deus: Senhor, Tu quer os meus talentos? Tu quer que eu dê minha vida para Ti? Tu queres que eu deixe tudo para que o Senhor possa usar? Porque esses talentos são Teus. E a nossa resposta é sim. Porque eu sei que felizes os que temem o Senhor e trilham o caminho que o Senhor indicou. Essa é a nossa resposta. Essa é a nossa resposta para Deus. Meu irmão, dê o seu sim para o Senhor. Coloque seus talentos à disposição de Deus. Essa é a nossa liturgia da palavra deste domingo. E vamos orar dizendo nosso sim a Deus. Sim, Jesus. Eu sei que eu sou feliz porque ando nos seus caminhos, Deus. Eu sei que eu só serei totalmente feliz andando nos seus caminhos. Então me ajuda, Senhor, a descobrir os talentos que eu tenho em mim e a colocá-los à sua disposição.
Nossa Senhora, eu te peço a sua intercessão. A Senhora que colocou toda a sua vida à disposição do Mestre de Jesus. E depois da morte e ressurreição do Senhor, continuou colocando a sua vida à disposição. Eu peço, intercede por mim, mãe, para que eu descubra os talentos que eu tenho no meu coração e que eu tenha coragem de não usá-los para servir outros senhores que não seja o meu Senhor Jesus Cristo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que está curtindo essa página, você que curtiu essa parte da palavra, compartilha com seus amigos. Curte a nossa página no Facebook. Se inscreve no nosso canal no YouTube. É muito rápido, é muito fácil, que você vai receber todas as nossas atualizações. Ajude-nos a lançar nossas redes cada vez mais longe. Deus abençoe.